Boa noite, boa noite, seu Paulo Scaff. Bem-vindo a bordo, como nós dissemos sempre aqui. É um prazer recebê-lo hoje. Quero também dar boa noite a todos os assistentes dessa reunião, muito especialmente a senadora Ana Amélia, ao Almirante Dovin aqui, a todos, mas de uma forma geral, boa noite a todos. Eu agradeço muito a presença do senhor, em nome de todos nós. Somos um grupo, inicialmente com uma grande parcela de oficiais da Marinha e da Reserva, mas hoje eclético, gente de todas as origens, de todas as carreiras e a todas as profissões, né? Mas todos muito interessados no Brasil. E todos, não tem dúvida, que conhecem bastante a atuação do senhor. Eu tive a honra de, como comandante da Escola Superior de Guerra, fazer dois cursos aí na época na Fiesp, depois também como comandante da Marinha, tinha aquele jantar de final de ano que era extremamente agradável, né? Um papo bom, uma história boa, e o senhor sempre muito gentil com as Forças Armadas, eu posso dizer isso, e então, a presença do senhor aqui hoje é um motivo de enorme satisfação para todos nós. Muito a ouvir do senhor e quero desejar, então, que esse encontro também represente para o senhor a atender às suas expectativas da mesma forma que atenderá às nossas. Vou passar a palavra, então, para o Almirante Jaime, que ele vai conduzir a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Obrigado. Boa noite a todos que nos prestigiam nessa noite. Eu farei aqui uma leitura resumida do currículo do nosso ilustre convidado, senhor Paulo Scaff, empresário e político brasileiro, conhecido principalmente por sua longa atuação à frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Vou traçar alguns pontos de sua trajetória. Empresário do setor têxtil, iniciou a sua carreira na empresa da família e, posteriormente, tornou-se uma liderança do setor têxtil brasileiro. Presidente da Fiesp de 2004 a 2021, período em que também liderou o Centro de Indústria do Estado de São Paulo, Ciesp, o SESI São Paulo, o Senai São Paulo, o Sebrae São Paulo e o Instituto Roberto Simons, IRS. Além da Fiesp, ocupou cargos em entidades como a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, Sindicato das Indústrias Têxteis de São Paulo, Sinditêxtil, e na Confederação Nacional da Indústria, CNI. Durante sua gestão na Fiesp, tornou-se uma das figuras mais influentes do empresariado brasileiro, frequentemente participando de debates sobre política econômica, indústria, tributação, infraestrutura e relações entre o setor produtivo e o governo. Ficou conhecido por suas campanhas como a defesa da redução da carga tributária e pela atuação contra a CPMF. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e, em janeiro deste ano, retornou à presidência da Fiesp. Atuação política. Também atua nessa área, concorreu ao governo de São Paulo por mais de uma ocasião. Ao longo de sua carreira, foi filiado ao PSB, ao MDB e atualmente aos republicanos. Tem também várias condecorações. Destaco algumas como o Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Ordem do Rio Branco, a Ordem Nacional ao Mérito da República da Colômbia, a Ordem ao Mérito por Serviço Distinguido da República do Peru, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Naval e Ordem do Mérito Aeronáutico. Presidente, a palavra está com o senhor. Satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Almirante. Um prazer muito grande. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Só um pequeno reparo. Eu realmente tive, durante 22 anos, uma atuação na área têxtil como empresário e como líder empresarial, mas há mais que 20 anos, a mesma empresa que atuava como um têxtil, ela é uma empresa que constrói galpões. O meu setor é o setor de construção, já há mais que 20 anos, de galpões, tanto para logística como para indústrias. A representação industrial, as pessoas muitas vezes, quando pensam em indústria, pensam na indústria da transformação, que é tudo aquilo que a gente enxerga e vive, desde que levanta, quer dizer, o colchão, o lençol, a toalha, a roupa, o carro, o sapato, o avião, tudo são da indústria de transformação. Porém, a indústria, ela também representa
a indústria da construção, a indústria da mineração e os produtores de água, energia e gás. Pouca gente sabe disso. A minha atividade agora, praticamente nos últimos anos, já há mais que 20 anos eu não estou atuando no setor têxtil, a mesma empresa ela mudou seu objeto social e eu faço parte da área da construção. E esse pacote, que é representado como indústria, que é representado pela Fiesp, é um pacote que representa 24% do PIB brasileiro. Então, quando nós falamos de indústria, quando a gente fala em 13% do PIB, são os 13% da indústria da transformação. Mas quando nós somamos a indústria da mineração, a indústria da construção e os produtores, por exemplo, a Sabesp em São Paulo, a Comgás, a Enel, todas são ligadas ao sindicato. Por exemplo, a Enel, ligada ao sindicato de energia, que é ligada à Fiesp. Então, todo esse pacote é industrial. Eu fico muito, vamos dizer, muito feliz de estar conversando com um grupo tão seleto e que esteja preocupado com o Brasil, como eu estou, certamente. Porque a indústria, muita gente fala assim, mas a Fiesp ela tem um foco na indústria, mas ela é atrevida, pelo menos as nossas gestões foi assim no passado e, novamente, nós nos metemos em tudo novamente. Por quê? Porque, naturalmente, um setor que representa 1/4 do PIB brasileiro, ele tem que se preocupar com o Brasil. Ele não pode se preocupar só com aquele segmento que ele está. Quando o Almirante fez referência, e eu agradeço, ao entrosamento com as Forças Armadas, nós, em gestões anteriores, fomos a primeira entidade a criar o Condefesa, que era a união da cadeia produtiva da defesa com as Forças Armadas. Porque, diferente de outros setores produtivos, a cadeia da defesa mexe com soberania. Então, tem que ser feito de forma integrada. Então, nós fizemos isso lá atrás. E esse entrosamento é por quê? Porque, na nossa visão, é fundamental e importantíssimo as Forças Armadas do Brasil, ou para qualquer país. Mas o Brasil tem características que aumentam a importância das Forças Armadas. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem um litoral enorme, tem as fronteiras secas, tem plataformas de petróleo, enfim, tem a selva amazônica, a região amazônica. Então, nós temos a necessidade de termos nossas Forças Armadas em dia, bem equipada, com tecnologia, estimulada, enfim, para o bem do Brasil. Então, esta é a visão que nós temos aqui na Fiesp. É uma visão muito de Brasil. Eu, por força da vida da gente, depois de ficar 17 anos presidindo a Fiesp, eu falei, bom, agora chega. Eu também não estou mais filiado a um partido político. Fui candidato por 2 vezes, tive próximo a 5 milhões de votos, sem padrinhos, sem partidos. A última eleição a governador de São Paulo, eu era do MDB, só tinha um partido. E não tinha nenhum padrinho, não tinha nada, e tive uma votação próxima a 5 milhões de votos. Só tenho que agradecer a essa confiança toda, mas eu decidi, depois daquela eleição, não mais concorrer às eleições. Aí eu me desfiliei, hoje eu não tenho partido político. Quando aceitei voltar à Fiesp, eu não tinha filiação, eu me desfiliei de qualquer partido político. Meu partido realmente passou a ser o Brasil, e esse compromisso que eu assumi com meus colegas. Não era meu plano de vida retornar à Fiesp, depois de 17 anos, eu saí em dezembro de 21, para não voltar para a Fiesp. Passado 4 anos, eu me vejo novamente na Fiesp. Essas coisas são que a gente aprende, que nós temos planos para as nossas vidas, mas a vida tem planos para a gente. E o plano que a vida nos impõe é muito mais forte do que o plano que a gente põe para a vida. E é mais ou menos o que acontece, o que aconteceu comigo, e por essa razão, esta volta foi dada e eu voltei para a Fiesp. Quando voltei, falei para os meus companheiros, meus amigos, falei, olha, por mais importante seja a indústria, o que me estimula a voltar para a Fiesp é o Brasil. Eu estou desfiliado, não quero ser candidato a mais nada, só tenho que agradecer a experiência que passei nas eleições, mas eu vejo que eu tenho uma contribuição a dar para o país. E, nesse sentido, é que eu aceitei a retornar aqui para a Fiesp. E estamos aqui, desde janeiro desse ano, e preocupados com o Brasil, pela razão que já falei, quer dizer, no momento que a gente tem esse 1/4 do PIB, tem, naturalmente, que pensar no todo. Não há indústria que vá bem, o Brasil ir no mal.
E também o Brasil não pode ir bem sem a indústria formal, se os setores produtivos formal. Então, nós temos que ter essa visão de país. E é dentro dessa visão que eu aproveito um grupo como o de vocês, que eu fico feliz de ter pessoas de bem, pessoas tão experientes, tão bem, com tanto sucesso na vida, de estarem parando para pensar no Brasil, trocando ideias e buscando caminhos. Nesse momento, eu tenho muitas preocupações com o nosso país. Eu diria assim que, se tivesse que elencar o grau de importância das minhas preocupações, eu colocaria em primeiro lugar, diferente que talvez muitos pensem, que eu iria falar de economia, da taxa de juros, da competitividade. É lógico que isso é importantíssimo, mas eu não vejo nada mais importante do que a segurança jurídica para um país. E vejo que nós estamos passando por momentos bastante delicados em relação à segurança jurídica. Explicar para vocês o que eu quero dizer com isso se faz desnecessário. Todos estão bem informados e sabendo e observando o que está acontecendo com o Poder Judiciário brasileiro, em todas as instâncias. Então, não tenha dúvida que, se eu tiver que elencar, a preocupação 01 é a falta de segurança jurídica, a influência da política ou da ideologia dentro do Poder Judiciário. Tudo isso é muito grave, porque o Poder Judiciário é o poder que nos defende. Quando uma pessoa, um cidadão, uma empresa privada, pública, vê seus interesses afetados, vê uma injustiça, a salvação, a defesa é o Poder Judiciário. No momento que se tem problema com o Poder Judiciário, a pergunta que eu faria ao grupo: a quem recorrer? Quando se tem um problema com o Poder Judiciário, que é o poder que deveria estar nos defendendo, nos atendendo. E por essa razão eu diria que eu tenho uma grande preocupação com essa fase, esse momento que nós temos vivido e que a gente tem assistido em relação à segurança jurídica. Não é diferente também em relação à segurança pública. O que nós assistimos ao longo dos últimos anos foi um crescimento do crime organizado no Brasil. E esta falta de segurança, falta de, talvez de penalidade, de punições e cumprimento de pena, alguém é condenado a 20 anos, vai lá, fica alguns meses e sai e volta a cometer crimes e aí vai. Nós temos um problema, talvez com as nossas polícias, com a nossa legislação, com as nossas penitenciárias. A verdade é que a população vive sem segurança. Então, a falta de segurança jurídica e a falta de segurança pública, e que hoje nas pesquisas aí para essas eleições mostram a preocupação de segurança pública como a primeira grande preocupação da sociedade. E o que a gente observou ao longo desses anos é que só cresceu o crime organizado. Se há 20 anos nós tínhamos o PCC em São Paulo, esse PCC ele passou a ser nacional. Ele não é mais estadual, ele não é de São Paulo. E está até internacional. Então, nossas organizações criminosas, elas são hoje multinacionais, infelizmente, para o Brasil, infelizmente. Então, esta também é uma grande preocupação que nós temos. Eu não poderia deixar de comentar sobre a qualidade da educação no Brasil. Se a gente está vivendo uma era de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, e para que essas gerações novas tenham futuro, nessa área, a base da educação é fundamental. Sem o alicerce da educação, não se vai ter sucesso na inteligência artificial, as pessoas não terão como aproveitar essa nova fase. O Brasil tem aí uma grande oportunidade, porque está nascendo uma nova fase com a inteligência artificial, com a velocidade de transformação das coisas. É lógico que o mundo sempre se mudou, sempre se transformou. Quer dizer, se olharmos o início do século passado, o início desse século, sempre tem transformações no mundo todo, mas a velocidade das transformações é outra. O que antes precisava de décadas, hoje são meses. E, com isso, nós não podemos ter nenhuma resistência, nenhum paradigma. Nós temos que nos adaptar
a palavra adaptação é chave, todos os dias e todos os momentos. E dentro dessa nova era de conhecimento, de inovação, de tecnologia, principalmente com grandes transformações com a inteligência artificial, que no momento em que nós começarmos a nos acostumar com a velocidade de transformação dela, aí nós vamos ter a computação quântica para mostrar que a inteligência artificial já ficou para trás, porque as velocidades vão ser ainda muito maiores. Nós não podemos que as nossas crianças e as novas gerações não tenham qualidade de educação na escola básica, que tenha crianças do terceiro, quarto ano do fundamental sem ler e escrever, sem saber escrever. Um mundo de faculdades que muitas vezes formam despreparados. Então, sem dúvida, essa também é uma grande preocupação nossa. E eu falo isso presidindo com muita honra a maior rede privada de educação do Brasil. A rede SESI e Senai de São Paulo é a maior rede privada que nós temos. O Senai, que tem um foco na formação profissional, nós temos 1 milhão de matrículas por ano. Temos 29 faculdades que formam tecnólogos. E no SESI temos aproximadamente 300 mil matrículas, ensino básico, fundamental, médio e alguma coisa de pré-escola, é pouca. O objetivo maior é o fundamental e médio. Para isso, em gestões passadas, nós construímos 1 milhão de metros quadrados em novas escolas para poder ter o ensino em período integral, o ensino médio. E esse novo ensino médio, com curso técnico, articulado com curso técnico, nós lançamos isso há 15 anos atrás. Muito antes de se pensar, já fazíamos o curso durante o segundo e terceiro ano do ensino médio, junto com os 2 anos o curso técnico do Senai. E o jovem já saía com uma formação profissional. Enfim, então a educação para nós é algo muito importante. E nós fazemos a nossa parte, a indústria faz a parte, com os investimentos que tem em educação de qualidade. Não é diferente também a nossa dedicação no esporte, na cultura, na saúde. São 1 milhão de atendimentos em São Paulo de saúde gratuitos e 3 milhões de cultura na área cultural. Exposições, teatros, danças, enfim. E assim como no esporte nós somos campeões, nós temos hoje 25, 26 modalidades de esporte de rendimento, somos campeões de vôlei masculino, feminino, basquete masculino, feminino, natação, polo aquático, mas também somos campeões de robótica. Nós temos títulos mundiais de robótica, competindo com 60, 70 países, agora recentemente mesmo em Houston, o ano passado também, ganhando títulos mundiais. Então, a educação para nós é alguma coisa muito importante e que eu sinto que, lamentavelmente, a escola pública seja o primeiro ciclo do ensino médio, que é a escola municipal, em algumas prefeituras ainda oferece uma qualidade mínima, uma qualidade até razoável, e em algumas até boa. Mas, normalmente, as do Estado, o segundo ciclo, ensino médio, é bastante difícil. E isso não dá oportunidade para o alicerce da educação para essas novas gerações. Eu não poderia, lá, naturalmente, deixar de comentar a economia. Essa economia que o que nós precisamos no Brasil é competitividade. Agora, quando se fala em competitividade, alguém vai perguntar assim, então a empresa vai investir e tal. A competitividade nossa, o nosso problema de competitividade não está na competitividade das empresas, como costuma se dizer, não está da porta para dentro das nossas fábricas, das nossas empresas, e sim está na situação como o país, na situação brasileira. Nós temos tido e temos um governo gasta muito, gasta descontrolado, e ao longo dos anos isso vem acontecendo e chegamos hoje a uma dívida pública em torno de, está chegando nos 11 trilhões de reais. Até o final do ano, devemos ter, hoje está em uns 82% do PIB, que é uns 13 trilhões e pouco, e até o final do ano devemos chegar a 84% do PIB de dívida pública. Essa dívida, com uma taxa Selic de 14,25%, embora a dívida não seja toda selicada, uma parte não é Selic, é menor que a Selic, mesmo assim dá mais do que 1 trilhão por ano, ou 1 trilhão esse ano, deve dar 1,200, 1,300, de serviço da dívida de juros. Então, é crescente, os 9 trilhões viraram 10, que viraram 11, que vai chegar no final do ano
caminhando para 12 e assim vai. E o déficit primário nosso, aquele antes de calcular juros, que é errado. Na vida da gente, quando a gente calcula nossas receitas, nossas despesas, o juro é uma despesa. Imagine se cada um vai falar, não, os juros é a parte, eu não calculo. Não, tem que calcular. Se calcular, é um desastre. É um déficit de... Se é 1 trilhão e tanto para um PIB de 13, dá 8, 10% do PIB de déficit nominal. Agora, se nós pegarmos o déficit primário, esse ano, certamente vamos ter aí 0,5%, algo em torno de 70 bilhões de déficit primário. Ou seja, sem considerar juros, a gente não dá conta de ter receita e despesa se equilibrando. Isso sinaliza muito negativamente, e esse sinal muito negativo, que pressiona o risco inflacionário, obriga os juros serem altos. E com juros altos, imagine uma taxa básica de juros de 14,25 e uma inflação de 5. E ninguém toma dinheiro com taxa básica, não existe. Então, vamos dizer que o dinheiro custe 30%, 40% ao ano, e com inflação de 5%, qual é o negócio no mundo que comporta você ter um custo de dinheiro 8 vezes a inflação, 10 vezes a inflação, enfim. Eu não estou falando a roubalheira de cheque especial, essas taxas absurdas, estou falando uma linha de financiamento em que, na verdade, as empresas são obrigadas a tomar. Por isso que alguns grandes grupos que estavam endividados, com bons negócios, mas estavam endividados por quê? Porque confiaram no Brasil, investiram em infraestrutura, investiram fortemente, ficaram com endividamento alto, com juro a 2. Quando o juro vira 20, naturalmente, põe a língua de fora, e isso é muito ruim para o Brasil. Então, essa situação é uma situação que os governos precisam começar a ter responsabilidade. Eu não quero entrar em questões ideológicas aqui, mas eu discordo dessa visão da esquerda de criar problemas e depois vir como bombeiros para socorrer e apagar incêndios, como agora, por exemplo, essa questão com os Estados Unidos. Naturalmente, por que a Argentina tem 10% de tarifa com os Estados Unidos e nós vamos ter um percentual da nossa venda que vai ter 37,5%? Por que será? Porque tecnicamente tem algum motivo? Mas, tecnicamente, os americanos estão com um superávit na nossa balança global. 50% da nossa pauta foi isenta, ficou isenta graças a negociações entre empresas brasileiras e americanas, enfim. Mas por que temos isso? Porque, naturalmente, no momento em que o presidente da República do Brasil fala que o presidente dos Estados Unidos é um imperador ou é um pirata, como foi falado recentemente, que os americanos são piratas por causa do Estreito de Hormuz, ou que o dólar não é uma moeda global, o que nós podemos esperar? Vamos ter carinho do lado dos americanos? Enfim, então, aí, depois que a gente é taxado, aí vem um socorro para as empresas, para financiar. As empresas não querem financiamento, porque financiamento vai ter que pagar um dia. As empresas querem o mercado. A solução era o mercado. E também nos interessa ter um relacionamento o melhor possível com a maior economia do mundo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, longe da segunda, então, e tem uma relação com o Brasil de 200 anos, e que os maiores investimentos estrangeiros no Brasil são americanos. Então, não nos interessa brigar com os americanos. Não nos interessa brigar com os chineses também, mas o Brasil tem que estar fora dessa. Mas nós não podemos, aí por questões puras ideológicas, querer fechar os Estados Unidos, fechar portas dos Estados Unidos e se aproximar da China por questões ideológicas. Interessa para nós estarmos com a China e estarmos com os Estados Unidos naquilo que convém ao Brasil. E coisas como essa, e principalmente se aproximando das eleições, ainda complicaram um pouco o cenário, né? Porque vira uma bandeira, sabe? A bandeira da soberania contra os americanos, contra o imperialismo americano e tudo, vira bandeira política e, no final, a sociedade paga, as empresas pagam, e mesmo que não seja tão significativo, porque em números, matematicamente, eu vou fazer aqui uma reflexão rápida. A exportação brasileira são 400 bilhões de dólares, mais ou menos, os Estados Unidos é 10% disso, uns 40%. Se vamos ter, desses 40, uns 10 bilhões afetados com essa alíquota alta
que os outros países não estão taxados, porque, como eu disse, desses 40, metade está isento, outra metade está taxado, mas uma parte dessa metade taxada, os outros países também estão taxados, então tem isonomia na concorrência. Agora, esses 25%, 30%, que é só para o Brasil, esses 10 bilhões de dólares, não é tanto pelos 10 bilhões, porque 10 bilhões de dólares em 400 bilhões não vai quebrar o Brasil e tudo. Mas qualquer emprego que seja prejudicado, ou qualquer empresa que seja prejudicada, já vale muito. Nós temos que cuidar de todos, sabe? Não é olhar assim no macro. E também a relação com os Estados Unidos, ela vai além de 10 bilhões ou 5 bilhões a mais ou a menos. Então, essa é uma questão, e igual a essa questão, também nós tivemos algumas outras bandeiras aí, como políticas, como essa discussão do 6 por 1, jornada de trabalho. Tivemos agora recentemente também a taxa das blusinhas. Tudo isso, o mesmo governo que pôs a taxa das blusinhas, tirou a taxa das blusinhas. Essa perguntar, ele errou quando? Quando ele pôs ou quando ele tirou? Quer dizer, se pôs é porque tinha uma razão para pôr os 20%. E por que tirou os 20%? Porque, politicamente, agora pode traz pelo correio. Aí houve um aumento tremendo de bilhões que vieram aí com esses pacotes, que sabe Deus o que tem dentro dos pacotes, e os valores que a gente fala em $50, mas só sabe como é que vai saber, como é que vai se controlar 200 milhões de pacotes por ano, enfim. Então, são coisas que a irresponsabilidade política ela é incrível. Não há uma ponderação de ver o interesse do Brasil o tempo todo. O interesse político, assim, a próxima eleição, ele é muito, muito grande. E, dentro disso, realmente ajuda a atrapalhar o conjunto das coisas. O crescimento este ano de 2026, eu creio que nós vamos ter um crescimento aí próximo aos 2%, e a indústria vai ter um crescimento parecido com esse 1,5% a 2%, mas não vai ser a indústria de transformação. A indústria de transformação nós devemos ficar empatados. O que vai ter um crescimento é a indústria da mineração, como eu expliquei no início, faz parte do grupo indústria. A mineração, Vale do Rio Doce, a Petrobras. Naturalmente, a Petrobras, com a guerra e com o petróleo aí novamente chegando, já bateu $120, foi para $100, $110, $90, $70, voltou para 90, eu nem sei hoje, tive nem tempo para ver quanto é que ficou o petróleo. Isso gera uma alavancada. Aliás, nós devemos exportar esse ano, e tem petróleo, uns $20 bilhões a mais. Então, o lado negativo as dificuldades com a importação de alguns produtos, como fertilizantes para o agronegócio, como diesel, enfim. Mas o lado positivo é o crescimento do valor das exportações, porque o Brasil é produtor de petróleo. Mas a verdade é o seguinte, tirando a mineração e a parte de petróleo, a parte da Petrobras, realmente a indústria de transformação vai ficar um 0-0 esse ano. E não tem como ser melhor do que isso com esses juros absurdos. A indústria de transformação ela tem um fluxo mais comprido, mais demorado. Então, pesa sobre o processo, o ciclo produtivo, a taxa de juros. E tem muitas que são capital intensivo, maquinários, capital intensivo. Quando o juros está nas alturas, isso pesa muito em cima daqueles segmentos. Então, em suma, nós devemos ter assim, um cenário não muito bom, e esses números todos para o próximo ano vai ser muito difícil, né? Porque nós vamos entrar com uma dívida crescente, com juros elevados, com uma pressão inflacionária e com uma desaceleração, porque as expectativas de crescimento para o próximo ano não são boas, e com essa taxa de juros, enfim. Então, é mais ou menos dentro disso que eu diria assim que fica a nossa preocupação com a economia. O que seria necessário, naturalmente, em todos esses pontos, a gente tem procurado dar uma colaboração, uma participação. Em que sentido? Por exemplo, eu falei da educação, nós fazemos a nossa parte da melhor forma possível e ainda temos programas de alfabetização em escolas públicas. Quando fala em bandeiras eleitorais, nós nos colocamos contra o 6 por 1, jornada,
antipopular, mas o que importava para nós é não haver uma enganação na população. Por que isso? Porque essa é uma discussão que não pode ser feita como está sendo feita. Quando fala 6x1, é escala de trabalho. Imagine se você vai ter escala de trabalho na Constituição Federal. Escala de trabalho está em função de cada setor, de cada segmento. 30% trabalham em 6x1. 70% não trabalham em 6x1. Por que será? Porque ao longo de décadas se negociou e se chegou à conclusão, talvez, da falta de necessidade e tudo. Aí, de repente, uma véspera da eleição, vamos pôr na Constituição agora proibido 6x1. Mas como é que é isso? Será que a realidade do hospital é igual do restaurante? Será que é igual da indústria siderúrgica, é igual da indústria de sapato, que é igual de um hotel? Lógico que não. Então, essas irresponsabilidades nós procuramos entrar e nos expor o máximo possível e conseguimos até sensibilizar o Senado e essa história tudo indica que vai ficar para depois das eleições. Aí sim, aí o parlamentar também vai ter o direito de analisar aquilo da forma que é correta, da forma da consciência dele, não na pressão de candidatos, que não apoiar isso que nem foi aprovado de forma irresponsável na Câmara Federal. Disseram amém lá, na hora que saía da votação, todo mundo criticando e se sentindo totalmente desconfortável, mas o que vale é a próxima eleição. Então, são muitos pontos aí. Nós tivemos recentemente um leilão para a reserva de energia, que é outro absurdo. Que precisa ter um leilão de reserva, precisa, mas a quantidade que foi feita e o preço que foi feito é um fim do mundo. Os contratos foram de 500 bilhões de reais para 15 anos, e é um preço absurdo. Isso significa aumentar a conta de todos os brasileiros em 10%. Fora o que está hoje do preço da energia, que é cara, 10% só por causa desses contratos. Quando eu falo contrato de 500 bilhões, é não usando a energia. É para energia de reserva. É como você ter lá uma demanda que você vai pagar e usa se precisar. Se você não usar, vai custar 500 bilhões de reais. É absurdo. E por que 500 bilhões? Porque o volume comprado foi uma Itaipu, que não era necessário, e o preço, o Ministério de Minas e Energia, em 3 dias, lançou um preço, deram uma resmungada, aumentou 80% esse preço. E o deságio que foi dado no leilão foi de 5%. O preço ficou absurdo. Então, uma quantidade absurda, com preço absurdo, resultado, 500 bilhões de reais de contratos. E aí vai, gente. Então, nós temos muitos desafios, sabe? A Zona Franca de Manaus também é um outro desafio a ser discutido. De novo, se aprovou uma reforma tributária e que, mantendo os incentivos da Zona Franca, mas o senador Eduardo Braga resolveu pôr um incremento fora daquilo que estava mantidos os incentivos. Ainda pôs a mais. Isso prejudica os 26 estados brasileiros. E, olha, sinceramente, a Zona Franca custa 60 bi por ano para o país, faz 60 anos. Então, vamos todos juntos a Manaus e vamos ver o resultado desses 3 trilhões e meio que custou já para o Brasil. Eu quero ver quais foram os resultados para o povo brasileiro, para os milhões de brasileiros. Enfim, então nós temos muitos desafios aí, muita coisa que nós precisaríamos estar unidos como sociedade, por isso que eu fico feliz de estar conversando com vocês hoje. Fora os escândalos, né, gente? O Master é um absurdo, 80 bilhões. Isso que aconteceu com o Banco Master e os tentáculos desse malandro, desse porcaro que é chamado pela imprensa de banqueiro. Se eu fosse banqueiro, eu processava quem falar que esse cara é banqueiro, cara. Porque, na verdade, os banqueiros não são bonzinhos, mas o porcaro ser comparado a banqueiro é demais, né? E os tentáculos que ele conseguiu fazer é inacreditável. E dessa história tem muito a sair ainda pela frente, né? A gente conhece um pedacinho pequeno, muita novidade ainda vai vir aí. Temos aí as reformas que trabalhista, licenciamento ambiental, uma série de desafios que ao longo do tempo tiveram muitos debates, muita discussão e retroagiram muito. Foi feita uma reforma trabalhista dando o negociado sobre o legislado, que é o moderno. E, na verdade, tem casos que o próprio poder, o judiciário trabalhista não respeita. E está na reforma trabalhista.
Enfim, e temos aí o grande desafio da reforma tributária, que vai começar a ser implantada agora, e muita gente está por fora. Nós estamos procurando fazer o máximo para informar as empresas do andar da carruagem. Temos uma preocupação muito grande, porque não foi ainda anunciadas as alíquotas. Isso vai ser feito, a decisão, no fundo, caiu, não estou vendo mais ninguém. Não estamos aqui, estamos Voltou, aqui. voltou. Estamos aqui. As alíquotas vão ser decididas pelo Senado, está com estudos do TCU, então nós temos que estar muito em cima da calibragem para não haver aumento de carga tributária. E olharmos aí, porque na verdade vai haver um aumento para setores de serviço, por exemplo, vai crescer bastante. Quem é indústria em lucro real, pode haver até uma baixa, mas houve já aumento de imposto. Os dividendos que eram isentos foram taxados, IOF foi aumentado, enfim. Então, essa festa de aumentar despesa, gasto e aumentar imposto, a sociedade não pode aceitar mais, tem que dar um basta. E eu acabei me excedendo e falei mais que meia hora. Então, eu vou parar por aqui e queria dizer, só concluir, dizer a vocês que eu estou bastante preocupado com o Brasil, não só com os problemas que, de certa forma, são os mesmos de sempre e que a gente precisaria eliminar de uma vez, mas com problemas e situação um pouco diferente nesse momento e que a sociedade tem que estar bem atenta e, se for necessário, ela, bem unida, fazer com que certas coisas aconteçam no Brasil, porque nós não podemos aceitar que as coisas sejam de qualquer forma e todo mundo vai engolindo uma atrás da outra e como se o tempo resolvesse problemas gravíssimos. Agradeço aí a atenção de todos e eu me coloco à disposição se quiserem perguntar qualquer coisa. Bem, se alguém desejar fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, né, o emoji da mãozinha. O tempo está bem limitado, né? Vamos precisar encerrar às 20 horas. Sr. Paulo Scaff, eu faria uma pergunta em relação a essa questão da indústria, né? Porque nós acompanhamos, né, muito o tema da desindustrialização, né? Como estivéssemos reduzindo a participação da indústria, estivéssemos fadados a ser eternamente exportadores de commodities, né? E temos hoje ainda essa ameaça do chinês, né? Estão acompanhando a indústria automobilística que está passando por uma revolução nesse momento, que vai além até do próprio Brasil. Mas eu queria saber do senhor realmente o que está acontecendo de fato, tá? Além desses aspectos que o senhor abordou, que são preocupantes, mas a nossa indústria está fadada mesmo a encolher cada vez mais. É esse o nosso destino? Olha, ela encolheu, na verdade, aí nós estamos fazendo referência mais à indústria da transformação, porque não é a realidade da indústria da mineração e muito menos da indústria da construção. Na construção você tem a infraestrutura e você tem a construção de habitação. Hoje, por exemplo, vai muito bem o popular, porque tem financiamento subsidiado, tal, e o luxo, porque não precisa de financiamento. A construção que está no meio, ela sente. Mas a indústria que tem sido sacrificada ao longo do tempo é mais a indústria da transformação. Por quê? A indústria da transformação, os juros altos, que não é uma novidade no Brasil, estamos novamente com juros muito altos. Mas se nós formos avaliar ao longo das últimas décadas, nós vivemos sempre com juros, a maior parte do tempo, dos mais altos do mundo. Então, isto afeta muito a indústria de transformação. E também a indústria de transformação, ela sofre a concorrência internacional. Como você bem colocou, a questão dos automóveis, nesse momento, a China tem um crescimento que caiu agora. Quem for para a China sente isso. E eles estão precisando despejar a produção deles. Pois bem, o Brasil hoje já é o destino número 1 dos automóveis chineses. Então, conclusão, para nós tínhamos que ter mecanismos de defesa comercial que não é proteção. Proteção é outra coisa.
Defesa comercial é evitar a prática de dumping de formas desleais e ilegais de comércio. Na verdade, até hoje isso não acontece. Quer dizer, quando você tira os 20% da blusinha, você está estimulando a ilegalidade, de trazer lá no pacote qualquer valor, é muito difícil fazer uma fiscalização e tudo, e vai no peito e sem pagar nada. Quer dizer, a indústria que paga e o que vem de lá não paga. E quando você não tem mecanismo de defesa comercial adequado, é como você está tendo um ataque aéreo. Nós estamos vendo esses conflitos hoje, a situação geopolítica e tudo. Imagine você ter uma situação que está sob ataque a economia e você não ter defesa antiaérea. A defesa antiaérea é falar, opa, dumping aqui não, abaixo do custo não, mais barato que vem de outros mercados não, mais barato que vem do seu próprio mercado não. O que acontece é a nossa equipe, o governo, o Ministério do Desenvolvimento, que ampara a defesa comercial, tem uma equipe pequena, muito de boa qualidade, tecnicamente de boa qualidade, mas pequena, e politicamente o governo não colabora, porque a equipe muitas vezes toma uma decisão, como houve recentemente, e coloca uma taxação por prática de dumping. Aí vai uma pressão daqui, uma pressão de lá, politicamente é retirado aquilo, como aconteceu algumas vezes recentemente. Então, não há uma consciência que a coisa tem que ter responsabilidade, que defesa comercial não pode ter influência política, de nenhum lado. Nem tem se colocar prejudicando o consumidor a uma importação saudável, que faça bem, que aumente a oferta e que seja num preço justo dentro dos custos, e nem permitir um estrago que destrua aquilo que levou séculos para se construir no Brasil. O caso automobilístico, recentemente, uma empresa chinesa estava com um estoque grande no porto e o governo abriu uma cota. Houve uma negociação em 2024 que o carro elétrico passaria a ter taxação a partir desse ano de 26. Pois bem, e o CKD, que vem como um Lego para ser montado no Brasil, que cada vez vem mais e se monta menos, porque uma coisa é você produzir as peças, a cadeia produtiva, outra coisa é vir tudo prontinho, só montar. Tá certo? Estavam sem impostos e foi combinado que voltaria esses impostos a partir desse ano. O que aconteceu? O governo liberou uma cota de quase 500 milhões de reais e essa empresa chinesa que estava, sei lá, com 10 mil, 12 mil, 13 mil veículos no porto, entrou tudo sem imposto. Isso foi mês passado, retrasado. Então, não há responsabilidade. Eu sei lá quais são os interesses. Eu sei lá quais são os interesses de fazer um leilão de reserva que vai aumentar 10% a conta de todo mundo e vai beneficiar duas empresas em contratos de 500 bilhões de reais. Eu sei lá quais são os interesses de chegar e fazer uma liberação de uma cota que não estava tratado com todo o setor automobilístico brasileiro e que assumiu o compromisso de investimentos e investiu ao longo desses anos, desses 2 anos, a partir daquele momento, daquele entendimento, e, de repente, abre uma cota e desova o mundo de carro para cá. Então, o Brasil, o governo brasileiro, ele está brincando com coisa séria. Nós não podemos permitir que, realmente, a indústria, porque ela seja mais prejudicada do que ela já foi ao longo dessas décadas, pelas razões que eu expliquei. Porque essa irresponsabilidade de comércio exterior aconteceu muitas vezes. Essa falta, até hoje a gente não tem um mecanismo de defesa comercial à altura. E os juros absurdos e um custo Brasil, quando a gente fala segurança pública, quando a gente fala infraestrutura, nós sabemos que nós somos menos competitivos. Por incrível que pareça, por que um milhão de BTU de gás no Brasil custa 16 dólares e na Argentina 4, 5 dólares? Por quê? Por que as empresas estão indo para o Paraguai? Nós temos 500 empresas indo para o Paraguai, muitas já instaladas lá. Vai falar assim, pô, o Brasil, eu fico refletindo, o nosso país é maravilhoso. Nós temos coisas maravilhosas. Nós temos que estar sendo uma potência mundial. Por que não somos? Por que a gente está perdendo para o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai? Não me importaria da gente ter investimentos no Paraguai complementares,
Eu não me importaria de ter um vizinho que esteja bem. Agora, eu me importo porque quem está saindo, indo para lá, é porque não está vendo competitividade aqui, e lá é muito melhor que aqui. Enquanto aqui é taxação disso, o imposto é muito maior, imposto de dividendo, energia, e aí vai. Então, na verdade, é um esforço tremendo, mas a postura dos governos, quando fala em política industrial, é uma piada, né, gente? A gente vai ficar discutindo política industrial, investimento, inovação, isso, aquilo, e com juros de 8 vezes a inflação. Come toda a produtividade, come todo vamos dizer, a competitividade. Então, nós temos um problema, não é com a competitividade da indústria, não. Nós temos um problema com a competitividade do Brasil, do país, infelizmente. Se nós pegarmos a empresa mais moderna do mundo, onde é que ela está? Pode estar no Brasil, inclusive. Mas vamos imaginar que seja em algum lugar diferente do mundo. Traz ela, põe num avião ela inteira e põe aqui, ela perdeu a competitividade dela, por razões que não são dela. Tá? Então, nossos desafios são muito grandes. Nós precisamos realmente ter governos responsáveis, que gastem melhor, gastem menos, gastem melhor, trabalhem, enxuguem a máquina pública pesada, não pode pesar nas costas da sociedade, a gente poder ter recursos de forma isonômica, como nossos concorrentes lá fora, enfim. Mas, apesar de tudo isso, a indústria brasileira é uma indústria muito forte ainda, não é? Mesmo a indústria de transformação, nós temos 13% do PIB. Podíamos ter 20%? Podíamos. Não temos, temos 13%. E a indústria como um todo, como eu disse, é 24% do PIB, continua bastante importante. Mas a nossa luta no dia a dia é bem nessa direção, de como fazer, não é a indústria ficar competitiva, não, é o país ficar competitivo. Porque capital não tem fronteiras, se você não tem competitividade aqui, você vai investir aonde tem. E aqui é um país maravilhoso. Os problemas do Brasil são os problemas criados por nós, pelos governos, principalmente. Eu sou um crítico a governo porque quem inferniza e atrapalha a economia não são nenhum de vocês, nem nós aqui, não. A gente trabalha muito duro, desde cedo até tarde, paga impostos, luta, investe, acredita. Quem permite que coisas aconteçam que realmente pesem em cima das costas da sociedade são governos, infelizmente. Então, nós temos que enquadrá-los a começar a fazer as coisas direito. Né? Obrigado, presidente. Brigadeiro Delano, por favor. O senhor está sem som. Bom, boa noite a todos. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os amigos presentes, em especial o Almirante Leal Ferreira, que está reencontrando aqui nesse ambiente. E eu gostaria ao doutor Scaff, pela sua presença, a grata presença, assustadora a sua palestra, assustadora diante do dilema que nós nos encontramos. E eu lhe faço uma pergunta, porque a gente ouve falar e lê notícias de um certo encantamento de empresários, tirando os banqueiros que gostam de juros altos, o encantamento da outros segmentos de empresários com esse governo que está fazendo essa calamidade que nós estamos começando a viver aqui. Obrigado, Almirante, pela pergunta. Na verdade, aí é ou por conveniência, ou por dependência. Eu não conheço nenhum empresário de sã consciência que não tenha dependência de governo e nem tenha conveniência que aplauda essa política que está aí. Sinceramente, eu conheci na minha vida um empresário que ele era petista mesmo, chamava Lawrence P. Chamava não, ele está aí, está vivo e tal. Ele tinha um moinho pacífico, tinha um moinho, era muito bem de vida e era muito interessante. É um chinês e era interessante porque ele gostava de Ferrari, ele tinha 4, 5 Ferraris e ele era do PT. Mas sempre que eu conheci ele, a vida inteira, ele era do PT. Muito bem. Faz tempo que eu não vejo, pode ser que ele continue, mas foi uma exceção.
Os demais, o que eu vejo muitas vezes, e mesmo no setor financeiro, é pura conveniência. Eu acho que não existem empresários petistas, existem empresários oportunistas. Porque ou por necessidade. Dá para entender. Alguém que viva de obra pública, como é que enfrenta e peita governos? Entende? Então dá para entender. A gente tem que entender. Mas por consciência e concordar com a gastança, com juros altos, com falta de segurança, com esse clima aí hostil ao investimento, ao desenvolvimento, eu não creio que exista, não. Se tem alguma exceção, não conheci ainda. Muito obrigado. Senadora Amélia, por favor, sua pergunta. Doutor Scaff, parabéns pela sua. Eu ia lhe perguntar o que o senhor respondeu já na abertura da sua exposição. Quais eram, o que o senhor daria como conselho ao presidente eleito agora nas eleições? O senhor deu pelo menos as 3 prioridades: segurança jurídica, segurança pública e a questão relacionada à educação. E, claro, a questão da competitividade. No caso da segurança jurídica, atualmente o Tribunal Superior do Trabalho aplicou uma multa de R$ 300 mil numa empresa por ela não ter um número X de mulheres no comando diretivo da empresa. Isso é uma das razões da forma equivocada de verificar, já que a própria Corte tem 2 mulheres em 31 ministras do Tribunal Superior do Trabalho. Na questão das contenções, porque o problema da segurança jurídica está na contenção dos poderes. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal não consegue impor, ou não impor, mas aplicar um código de conduta para os membros do Supremo Tribunal Federal, para evitar isso que o senhor mencionou no caso Master, de ministros aí, familiares recebendo, aí, sendo contratados para serviços advocatícios em favor do senhor Vorcaro. Então, eu diria, essa relação absolutamente incestuosa, até para ir para mais a gravidade, como é que essa contenção só vai se dar com a ação do Congresso Nacional e, eventualmente, do Poder Executivo? O senhor acha que haverá condições, a partir da eleição deste ano, desses poderes terem a capacidade de fazer essa contenção para melhorar a conduta do Poder Judiciário nessas questões, por exemplo, doutor Paulo Scaff? E mais ainda, só para terminar, o senhor mencionou a segurança pública e citou especificamente 2 grupos organizados, aí o PCC e o Comando Vermelho, e quero saber se o senhor concorda com a visão de que esses são grupos terroristas, como definiu a Casa Branca. Olha, começando pelo final, eu concordo. Na verdade, nós recebemos apoio financeiro e de inteligência para combatermos crime organizado. Essas organizações criminosas, elas têm território no Brasil. Tem áreas brasileiras que são dominadas por ela. Que soberania é essa? Então, aí vem-se com aquela história, aquela conversa de os americanos. Imagine se o americano vai atacar o Brasil, vai invadir o Brasil. Nada disso. Agora, ter uma colaboração dos americanos, no sentido de nos ajudar com recursos e com inteligência para combater crime organizado, eu sou completamente de acordo. O crime organizado só cresceu ao longo desses anos todos. Na realidade, se nós tivéssemos competência para combatê-los, nós já deveríamos ter feito. O que aconteceu foi só o crescimento do crime organizado. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao Senado, a senhora, melhor do que eu, sabe a importância do Senado e a necessidade do Senado, que representa os estados brasileiros, fazer com que realmente o Legislativo, que nesse cenário, os deputados nos representam como povo e os senadores nos representam como estados. O Senado tem o poder do enquadramento de pôr as coisas nos devidos locais. Porém, ele também precisa dar um exemplo. Então, quando a coisa fica um pouco bagunçada nos poderes todos,
fica difícil. A senhora sabe, a senhora conhece melhor do que eu tudo isso. Agora, nós temos que ter esperança. O Brasil, como eu falei, é um país maravilhoso. Normalmente, nessa época, se fala das eleições a presidente, alguns falam eleições a governador e poucos se falariam de eleições ao Senado. Eu sinto que este ano as eleições ao Senado elas estão tendo um destaque exatamente por causa dessa situação. E creio que nós vamos ter, dos 81 senadores, nós temos 54 candidatos e vai haver uma grande renovação. Sei lá, pelo 35, 40. E creio que a maior parte dessa renovação serão de visão mais de direita, mais liberal, enfim. E então, com isto, eu tenho esperança, sim, que o Senado vá cumprir o seu papel institucional, que ele não vá permitir que as coisas continuem de qualquer forma. Eu posso entender que nesse momento, às vésperas da eleição, não seja o momento ideal, tem que se aguardar as eleições. Mas eu não posso também entender que depois das eleições, um novo Senado eleito, uma nova Câmara dos Deputados eleita, as coisas continuem como se nada tivesse acontecido. Essa preocupação com a segurança jurídica, ela é ampla, ela é não só em relação à mais alta corte, mas em geral. Está muito politizado, o judiciário não pode ser assim. Como eu disse, quer dizer, quem nos defende é o judiciário. Mas quando a gente tem problema com o judiciário, eu pelo menos não sei a quem recorrer. Se alguém souber, por favor, me sugira aí que eu gostaria de saber a quem recorrer. Então é isso aí. Lógico que a gente não pode generalizar, as instituições estão aí, mas que precisa um ajuste de direção aí, precisa. Muito obrigada, doutor Paulo Scaff. Obrigado, senhora, senadora. Paulo Scaff, são 20 horas, conforme combinado. Lamentamos muito que o tema está extremamente interessante. Nós temos aqui uma lista de debatedores que ainda passariam aqui muito tempo conversando com o senhor e trocando ideias. Mas temos a certeza que haverá uma outra oportunidade para estarmos juntos aqui debatendo esse tema. Da minha parte, eu agradeço. Eu passo a palavra agora ao almirante Léo Ferreira para as palavras finais. Doutor Paulo Scaff, mais uma vez, muito obrigado, reiterando as palavras do Jaime. Eu acho que foi muito interessante, extremamente útil ouvir o senhor na noite de hoje, porque nos traz informações que nós temos, às vezes, por outros canais, mas que não tem o peso do que representa a palavra do presidente da Fiesp. Então, muito obrigado ao senhor. Desejo sucesso nessa empreitada aí, que eu sei que a indústria paulista, principalmente, mais do que ninguém, está precisando de uma força muito grande, porque é a grande locomotiva desse país, né? E a certeza, o senhor pode ter que nós todos aqui estamos acompanhando, torcendo muito pelo senhor. Felicidades, eu peço a todos uma salva de palmas para o nosso apresentador de hoje. Obrigado. Muito obrigado, almirante. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Agradeço a todos. E eu, se puder, apenas fazer um agradecimento de encerramento. Primeiro, me desculpar que, como a presença de almirantes, eu acabei chamando o brigadeiro Delano de almirante. Mas olha... no demérito, mas eu fiz uma confusão, me perdoe aí. Será uma honra. É um brigadeiro almirante, que ele foi da aviação embarcada. Então tá bom. E agradecer demais. Eu que agradeço a oportunidade e faço um convite. Eu não sei... se todos são de diversos locais do Brasil, até alguém mora no exterior, mas eu vou ficar muito honrado de recebê-los aqui para um almoço e aí, em volta de uma mesma mesa, vamos almoçar juntos e debater o Brasil. Pode marcar, como o Rubens Barbosa foi o nosso intermediário, ele intermedia esse almoço aí, que eu vou ficar muito feliz em estar com todos vocês pessoalmente aqui, na nossa Fiesp. E posso garantir que a comida aqui é boa, viu? O restaurante está nota 10. Obrigado, pessoal. É muito boa. Tem uma pergunta final, doutor Paulo Scaff, que é uma tradição aqui do grupo. O senhor torce para qual time de futebol? É uma tradição nossa. Eu sou São Paulino. Bom.
Tá certo, tá Obrigado. bem. A sua Tá bem camisa. na foto. Doutor Paulo, eu infelizmente não pude fazer a minha pergunta, mas o meu relacionamento tem sido bastante estreito com a Câmara de Arbitragem, a ministra Ellen, e principalmente no Congresso de Direito Franco-Brasileiro, de Direito Marítimo, Congresso Franco-Brasileiro de Direito Marítimo. Aconteceu em Paris e agora aqui no Rio de Janeiro. Foi um prazer receber a sua equipe aqui, a Lilian e outros aqui no Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigado, viu? E fico feliz aí de nós estarmos próximos através da Câmara de Arbitragem. A ministra Ellen hoje mesmo estava aqui, até almoçamos juntos. Então, prazer muito grande. Agora, também, se o nosso almoço for no Rio de Janeiro, à beira-mar, eu não vou achar ruim também, não. Tá melhor. A Fiesp é ótimo, mas a beira-mar. Mas a beira-mar no Rio de Janeiro. A minha mãe era carioca, eu tenho muito carinho pelo Rio de Janeiro. Presença majoritária, o senhor está convidado para ir almoçar com a gente no Piraquê. Clube Naval. Pronto. Oba! Pronto, Aí tá melhor. bom. Vamos com prazer. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada. Um abraço forte. Tchau, tchau. Boa noite a Obrigada. todos. Boa Boa noite a noite. todos. Boa Boa Bom noite. jantar, noite. presidente.